Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé e nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação poder estarmos juntos mais uma vez neste encontro semanal aqui na sua Rede Brasil de Comunicação. E como sempre temos lembrado, você pode também continuar sendo um canal de bênção para ajudar, para compartilhar através de toda a programação que esta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Esta igreja tem produzido, através da Rede Brasil, uma programação sadia e você pode estar compartilhando o link de todos os programas, principalmente através dos canais que são oficiais desta igreja, tanto o Rede Brasil Oficial como também o IEADPE Oficial. E você continuar sendo, como dissemos, um canal de bênção para outras vidas. Uma vez que este programa também tem como principal propósito fazer refletir, à luz das Escrituras, sobre algumas temáticas para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, queremos lhe convidar para ler 2 versículos da Palavra de Deus. Em 1 de Pedro, o capítulo 1, e lermos o versículo de número 18 e também o versículo de número 19. E, baseados neste texto, tratarmos sobre resgatados pelo sangue de Cristo. Vamos estar lendo, portanto, o texto da Palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este texto da Palavra de Deus, que para nós é bastante conhecido, é resultado da inspiração, claro, do Espírito Santo de Deus, utilizando-se do apóstolo Pedro, ao dirigir esta carta para um grupo de irmãos que estavam enfrentando problemas os mais variados. É importante notar de que, ao menos em cada capítulo desta epístola, o apóstolo trata sobre dificuldades, situações adversas que estes irmãos estavam vivenciando exatamente pelo fato de servirem a Jesus. Estando estes espalhados em várias regiões do Império Romano, conforme está no capítulo 1, o versículo 1, e que por causa da sua fé em Cristo estavam enfrentando problemas os mais variados. Você vai perceber ao ler esta epístola, são 5 capítulos apenas, de forma muito prática e dinâmica, perceberá que palavras como provações, vitupérios, sofrimentos e outros termos correlatos são utilizados pelo apóstolo descrevendo de que, de fato, estes irmãos estavam enfrentando vários tipos de problemas. De modo que, ao finalizar o seu registro, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo de número 12, nós encontraremos o apóstolo fazendo menção a propósito de que a sua intenção ao escrever esta epístola é com a finalidade de motivar estes irmãos a permanecerem firmes, a estarem servindo ao Senhor com alegria, independente, a despeito das dificuldades que eles estavam vivenciando. E, por conta disto, precisavam manter a sua postura, a sua conduta, já que estes haviam sido chamados por Deus e deveriam exercer a sua atividade, o seu serviço com dedicação e com prazer. Observe que o apóstolo, quando lemos no capítulo 1 e o versículo de número 17, nós vamos perceber o texto bíblico dizendo para nós de que, em razão do que o Senhor havia feito por eles, eles deveriam permanecer firmes, tendo a conduta de verdadeiros, autênticos servos de Deus. Veja aí no capítulo 1, versículo de número 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, veja a expressão utilizada pelo apóstolo, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja que ele chama a atenção para o comportamento, a conduta que estes irmãos deveriam preservar, visto que estavam passando por esse momento e entendendo que a vida é passageira, é transitória e, consequentemente, aquilo que eles estavam vivenciando, precisavam andar em temor, como alguém que está em viagem,
como alguém que está atravessando, eles precisavam andar em temor. E isto se dá exatamente como resultado do novo nascimento, da experiência que marcara a vida destes irmãos, como fazendo com que as suas vidas fossem mudadas. Se você voltar ao versículo de número 3, deste mesmo capítulo 1, o apóstolo vai fazer menção a esse respeito quando diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que eles haviam desfrutado dessa experiência do novo nascimento e por causa disso deveriam andar em santidade, uma vida de obediência, uma vida de temor. Era o que se esperava destes servos de Deus, mesmo enfrentando os problemas que aqui são descritos nesta epístola. Ainda lendo o capítulo 1 e o versículo 15 e o versículo 16, nós vamos encontrar a ênfase dada pelo apóstolo sobre o padrão que deveria ser percebido, o padrão de vida percebido na vida destes irmãos. Versículo 15, versículo 16 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veja, portanto, que a ênfase do apóstolo é motivar estes irmãos a viverem uma vida que agrada a Deus, uma vida de serviço, de santidade. E a motivação que o apóstolo Pedro, neste capítulo 1, enfatiza para que estes irmãos vivam dessa forma, é o tema exatamente desta reflexão. É porque eles haviam sido resgatados pelo sangue de Cristo. Através da morte do Senhor Jesus, o Senhor os resgatou, o Senhor os redimiu, fazendo menção a uma doutrina bíblica que é excepcional e nos motiva, consequentemente, a servir a Deus com alegria, perseverando na vida de santidade. O fato de o Senhor ter nos redimido, de nós experimentarmos em Cristo o que a Bíblia ensina que é a redenção. E quando nós falamos sobre redenção, nós estamos fazendo menção de um termo ou de uma expressão utilizada tanto no Antigo como no Novo Testamento, que tem como propósito descrever a ideia de libertar pelo pagamento de um resgate. É alguém que recebe liberdade mediante um pagamento feito por outrem. Alguém que está aprisionado, que está detido, que tem uma dívida a pagar e a sua liberdade só é possível mediante este pagamento. Pagamento este que por si só não pode ser feito. E alguém toma, portanto, a iniciativa e redime, faz com que aquela pessoa seja resgatada. É redimir, é a expressão bíblica utilizada no texto escrito pelo apóstolo Pedro. E essa palavra aparece no sentido tanto quanto a libertar fisicamente, e você pode anotar em Lucas capítulo 24, perceber isso anotando Lucas capítulo 24, versículo 21, e no sentido espiritual, que é o sentido que está sendo enfatizado neste programa, nesta oportunidade. É o sentido que o apóstolo Pedro, consequentemente, utiliza-se ao, assim fazer, uso da expressão fostes resgatados, como está no versículo 18. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, nós podemos, o versículo de número 14, melhor dizendo, também aparece esta expressão. De forma objetiva, a redenção diz respeito ao preço pago para comprar de volta um escravo ou um cativo, alguém que está detido, tornando-o livre mediante um pagamento, mediante um resgate. O conceito bíblico desta palavra traz uma amplitude ainda maior, dizendo para nós que é o livramento do poder do pecado, mediante o pagamento realizado por Cristo na cruz, dando àqueles que creem no seu nome a liberdade, a condição de estarem livres, o direito de serem propriedade, consequentemente, exclusiva
de Deus, tendo o perdão dos pecados e a mudança da sua vida. Veja que a palavra redenção, ela inclui todos estes significados e perceba a amplitude dos benefícios do que Cristo realizou por nós e aplica na vida daqueles que verdadeiramente creem no seu nome. E quando falamos de redenção, nós precisamos enfatizar de que há uma necessidade da redenção. Há uma dívida que é intrínseca ao ser humano, em que o homem por si só não pode pagar. É uma dívida que o ser humano possui aos olhos de Deus, diante do Senhor. E esta dívida por si só não pode ser paga. Sabemos à luz das Escrituras que o pecado separa o homem de Deus. Isso pode ser analisado em Isaías capítulo 59, o versículo de número 2. Ou seja, o homem, por conta da vivência, da prática do pecado, ele vive distante da presença do Senhor. A sua natureza pecaminosa o inclina para distante da presença de Deus, e quando este assim vive na prática reiterada do pecado, consequentemente ele está morto espiritualmente, ele está separado de Deus. E este pecado, ou esta realidade pecaminosa, ela atingiu todos os seres humanos. É o que Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo de número 12. De modo que todas as pessoas, indistintamente, independente do seu credo religioso, independente da sua tradição religiosa, independente do status financeiro, da condição social, intelectual, todos os seres humanos, por natureza, eles são pecadores e, consequentemente, possuem uma dívida pessoal com Deus. Em Colossenses capítulo 2, o versículo de número 14, diz que quando o homem está nesta condição, existe uma dívida, a cédula que é contrária, é a linguagem que o apóstolo Pedro utiliza em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Então veja que a redenção para o homem é uma necessidade, é algo que todo ser humano ele possui, é algo comum a todas as pessoas. Isso significa dizer que, independente de qualquer coisa, o homem, por natureza, precisa ser resgatado, precisa ser redimido. Isto é importante destacar porque há, às vezes, algumas pessoas que se acham em condição de dizer, de afirmar, de que não precisam de redenção, que não precisam ser resgatados, não precisam de salvação, porque são bons cidadãos, são pessoas que cumprem seus deveres civis, são bons pais de família, cumprem, não é, as suas tarefas e não vivem reiterados, de forma reiterada ou realizando determinados comportamentos que a própria sociedade rejeita. E às vezes se acham em condições de dizer que não precisam do Evangelho, não precisam ser alcançados por esta mensagem, porque vivem nesta condição moral. Mas a Bíblia mostra de forma muito clara que todos nós, todo ser humano, possui uma dívida diante de Deus. Essa dívida não é diante de Satanás. A dívida do homem não é com o diabo. Não é isso que a Bíblia ensina. A nossa dívida é para com Deus. E é por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, para que os benefícios do pagamento que Ele realizou através da sua morte e confirmada pela sua ressurreição, mostrando-nos de que podemos desfrutar de forma prática dos benefícios do que Ele disse na cruz: está consumado, ou seja, está pago. E é preciso, todos, individualmente, tomarmos esta decisão. Eu já tomei a minha, você já tomou a sua decisão também? Você pode afirmar neste momento que foi resgatado, que foi redimido, que vive como propriedade exclusiva de Deus? É uma reflexão que nós devemos fazer neste momento. Observe, portanto, que há uma necessidade de redenção, uma dívida que o homem não pode pagar e que o homem está escravizado pelo pecado. Não bastasse a dívida, como já mencionamos, que é impagável, o homem não pode por si só pagá-la. Nós sabemos, à luz do texto sagrado, de que em João capítulo 8, versículo 34, observe que por causa da prática do pecado, o homem é escravo do pecado. Foi Jesus quem disse isto.
ele disse, respondeu-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E todos que vivem nessa condição, naturalmente, precisam ser resgatados, precisam ser redimidos. O apóstolo Paulo, dentro desta mesma temática, ele ressalta que os que vivem debaixo do poder do pecado estão sob a influência de Satanás. Isso está em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3, mostrando, portanto, a necessidade da redenção. Mas me permita chamar a sua atenção e nos dirigirmos, não é, já para a finalização desta reflexão, é lembrá-lo que, além da realidade ou a necessidade da redenção, chamar a sua atenção para o preço da redenção. A necessidade intrínseca de todo ser humano, ou seja, comum a todo ser humano, todos nós precisamos que possamos entregar a nossa vida a Cristo para desfrutar desta redenção. Para nós, naturalmente, como Paulo disse, pela graça sois salvos e por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, a redenção, ela é oferecida gratuitamente por Cristo a todo ser humano. Mas observe que para que esta redenção fosse possível, em razão da necessidade, teve um preço. Alguém pagou por nós. Havia uma dívida e essa dívida deveria ser paga. O homem não podia pagar. Então, há um preço. Alguém pagou no lugar de outro. A palavra redenção, como já vimos, diz respeito a um recurso capaz de livrar alguém de uma sentença, de uma condição de escravidão. E para salvar alguém dessa situação aflitiva, no Antigo Testamento, por exemplo, se é enfatizado e dito de que a pessoa por si só não poderia assim fazer. Nem mesmo outro ser humano comum que é tão devedor como alguém que ele intenciona ajudar, também não pode pagar a dívida pelo outro. Não pode conseguir pagar o seu próprio resgate nem o resgate de favor de outrem. Você pode anotar Êxodo capítulo 21 e ler os versículos 29 e também versículo 31. Mas no que diz respeito à realidade espiritual, Salmo 49, versos 7 e verso 8 diz que nenhum homem pode resgatar o outro, a alma do outro, porque ele próprio é devedor. Ele próprio não tem condições de assim realizar. O único capaz de trazer a redenção humana é o Senhor Jesus. E é por isso que Deus se fez carne. O Senhor assumiu a forma humana para que pudesse ser o representante legal, para que ele, na condição de homem, pudesse fazer o pagamento que o homem não poderia fazer por si só. Como Deus, possuindo a natureza divina, consequentemente sendo homem, por ter a natureza humana, consequentemente, é o mistério da encarnação, ele é a pessoa perfeita que tem condições de pagar a dívida do ser humano. E foi assim que ele fez, já que a sua morte é exatamente o cumprimento desta justiça estabelecida pelo Deus o Pai, já que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que está em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. E essa verdade é destacada pelo apóstolo Pedro quando ele diz que não foi nem com prata, nem com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Veja que ele está enfatizando o preço da redenção, que Cristo pagou em nosso lugar. A justiça divina exigia o pagamento, mas o homem não podia pagar. E o próprio apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. E, consequentemente, para que o homem pudesse ser resgatado, redimido desta circunstância, ele precisava que alguém pagasse a dívida em seu lugar. E somente Jesus assim o pôde fazer. Nos deixando claro que a morte de Cristo, o sangue derramado na cruz, é o fundamento da nossa salvação. É o que nos garante a libertação. Não podemos, com recursos próprios, nos redimir ou redimir até mesmo outros que, por mais que os amemos, não temos essa condição. As obras humanas são incapazes de salvar, de produzir o novo nascimento na vida de uma pessoa.
pois a nossa redenção depende única e exclusivamente da pessoa de Jesus. E esta verdade nos traz algumas advertências e nós precisamos estar atentos com relação a isto. Precisamos entender de que, em razão do que estes crentes do primeiro século estavam enfrentando, consequentemente nós não podemos permitir enveredar pelo mesmo caminho. O que isto significa é que estes irmãos do primeiro século estavam sendo tentados a retroceder, a desvalorizar, a abrir mão em razão das pressões, em razão das dificuldades, em razão dos sofrimentos, abrir mão do que eles haviam experimentado através do sangue do Senhor Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição. E semelhantemente, nós não podemos permitir em momento algum sermos tentados a desvalorizar, a abrir mão, a não dar a devida atenção e prestígio a esta tamanha verdade que Cristo nos resgatou. E nós somos dele por direito de criação e agora por direito de redenção. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Eu não sei se isso alegra o seu coração. Talvez aos olhos humanos, naturalmente, alguém poderia dizer de mim e de você, este aí não tem valor algum. E é verdade, por natureza nós somos pecadores, mas a graça de Deus, a bondade do Senhor nos alcançou, nos dando agora em Cristo um valor acima do comum, porque nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. E eu lembro-vos que isso ele fez não porque precisa, antes porque nós, seres humanos, precisamos. Porque Deus não precisa de nada, nem precisa de ninguém, mas assim o fez por amor, por misericórdia, por sua graça. De modo que precisamos valorizar, entender do que Cristo fez por nós e jamais permitir a regressar, a voltar a vivenciar uma dificuldade ou, apesar da dificuldade, vivenciando uma situação que já fomos resgatados. E é por esta razão que o apóstolo Pedro incentivava os irmãos, lembrando do preço da redenção. E, por fim, quero mencionar de que em Cristo nós fomos resgatados, nós fomos libertos do império das trevas, resgatados pelo Senhor, conforme está em Colossenses 1:14, em que Cristo tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança de condição. O Senhor nos libertou, nos justificou, nos adotou como filhos, nos fazendo ser da família de Deus e estarmos na esperança, na expectativa da redenção final, onde esta redenção será completa, a redenção da alma, a redenção do espírito, a redenção do corpo, onde nós teremos o arrebatamento da igreja e estaremos sendo resgatados da condição presente, tendo o corpo glorificado, transformado, e adentraremos as mansões celestiais e aí sim estarmos redimidos completamente de forma final. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a cada um de nós e que possamos valorizar de que fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Vamos orar neste momento, agradecendo e aos que eventualmente precisam tomar esta decisão e possam fazer também agora nesse instante. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te louvar pela tua graça, pelo teu favor, pela tua palavra, Senhor, que nos faz refletir sobre o privilégio que temos em Cristo, pelos benefícios que o Senhor nos tem concedido através da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer pela nossa libertação, pela nossa redenção, pela transformação das nossas vidas. E orar, Senhor, por aqueles que eventualmente estão fazendo a sua decisão agora ou que precisam ainda fazê-la, que Tu possas estar convencendo por meio do Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Recebe a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo sem sermos merecedores. Assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está concluindo o seu Fonte de Fé de hoje, mas siga sendo abençoado
por toda a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.